31, a mensagem baseada numa lição bíblica nossa tem como tema proposta de vida para o novo tempo. Ezequiel, capítulo 18, versículo 31. Ezequiel, obrigado, meu irmão. Capítulo 18, versículo 31, diz assim a palavra do Senhor: lançai de vós todas as vossas transgressões com que transgrides, e criai em vós um coração novo e um espírito novo, pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Amém? Vamos diante de Deus fazer uma oração. Feche seus olhos. Senhor meu Deus, meu Pai, graças te damos, Senhor Jesus, porque estamos na Tua casa, estamos diante de Ti, Senhor Jesus, porque reconhecemos que Tu és o soberano sobre todas as nossas vidas. Um dia o Senhor nos deu a vida e é por isso que estamos aqui, meu Pai. Meu Deus eterno e grandioso, nesse momento eu peço a Tua misericórdia, Senhor. Use-me, Senhor, como instrumento para transmitir a Tua palavra, Senhor Jesus, ao Teu povo, meu Pai. Use-me, Senhor, como instrumento, Pai, para edificar a Tua igreja, Senhor Jesus, a vivenciar a Tua promessa, meu Pai. Ó Deus eterno e grandioso, nesse momento eu quero pedir, Senhor Jesus, que o Senhor venha colocar a Tua mão sobre cada um aqui, Senhor Jesus, e que vamos sair daqui, Senhor Jesus, edificados pela Tua graça, edificados pelo Teu poder, meu Pai. Ó Deus Santo, Eterno, graças te damos por tudo que Você tem feito, meu Pai. Fortalece a nossa vida, em nome de Jesus eu te peço, meu Deus. Amém, Senhor Jesus. Graças a Ti, Senhor. Os irmãos podem sentar. O tema da mensagem é proposta de vida para o novo tempo. Estamos aproveitando esses feriados para lembrarmos que só estamos aqui porque Cristo morreu na cruz por nós. Nem eu e nem ninguém aqui merecia estar diante de Cristo e ouvir a palavra dele, porque nós estávamos debaixo da morte, condenados pelo pecado, mas um dia Cristo morreu na cruz por nós. Irmãos, como é costume, eu acredito, não sei dos irmãos, mas de muitos, é todo final de ano começar a arquitetar planos ou projetos para o ano que está a vir. Irmãos, não sei você, não sei o que você planejou, mas em muitas das vezes a gente fica assim: ano que vem eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer dessa forma. E estudando algumas lições antigas, eu encontrei essa lição que tem o mesmo título: Proposta de Vida para o Novo Tempo. E através da palavra de Deus a gente vai encontrar qual deve ser a nossa proposta através da palavra de Deus. Irmãos, Deus, Ele sempre tem nos dado de formas criativas, inúmeras formas, Ele tem falado para a gente e orientado como que o cristão deve viver. Ele falou conosco através do Antigo e através do Novo Testamento, e Ele permanece falando como que a igreja deve ser em meio a esse mundo caótico. E nós vamos ver aqui uma proposta que a própria palavra tem para a nossa vida e que, como orientação para a sua escolha do ano de 2018. 2018 a gente tem muitos planos para concretizar na igreja. Graças a Deus, um dos planos maiores era a reforma lá do telhado. A reforma não, a construção do telhado, né? Porque vai colocar ainda. Graças a Deus já estamos com o material aqui. Só falta o dinheiro para pagar, né? Já temos metade do caminho, já está andado.
Irmãos, temos como objetivo tentar, nos períodos do sábado à tarde, não sei se todos, mas pelo menos a cada 15 dias, passar algumas palestras. A gente quer iniciar, talvez em janeiro, não sei se vai dar certo, com 2 palestras. Uma sobre como dirigir escola bíblica, culto. Na verdade, o objetivo é alguns erros que dirigentes cometem ao dirigir, independente do que seja escola bíblica ou culto. E nosso objetivo também é instruir, colocar palestras de como ministrar a lição bíblica, para que os irmãos possam ter a oportunidade de também ministrar a lição bíblica. E um projeto mais adiante é a gente poder treinar sobre discipulado. Temos o objetivo de unir as mulheres para trabalhar uma palestra com as mulheres sobre a mulher bíblica. E também queremos ministrar para os homens o homem bíblico. Irmãos, eu estou falando isso porque nesse ano de 2018 é de suprema importância que todo mundo trabalhe na obra de Cristo. Nós queremos criar um grupo para visitação, outro grupo para evangelismo. Vamos parar de, pelo menos no sábado, ficar vindo no culto e ir para casa e pronto, acabou o sábado. Vamos começar a trabalhar em 2018, amém? Eu acredito que a maioria já trabalha, mas vamos acrescentar um pouco mais, né? Vamos colocar um pouco mais de peso nessas nossas costas aí para a gente aguentar, poder ministrar a palavra de Deus. Irmãos, qual é a proposta bíblica de vida para nós, nesse novo tempo que vai se iniciar? Temos aqui algumas informações. A primeira, se nós queremos ter uma vida de acordo com a vontade de Deus, o primeiro passo que nós devemos seguir é conhecer o tempo em que nós vivemos. Não adianta a gente marcar projetos, não adianta a gente armar formas, não adianta a gente pregar aqui sobre diferentes temas, se nós não conhecermos o tempo em que a gente vive. Em 1 Crônicas, capítulo 12, versículo 32, quem quiser pode abrir a Bíblia. 1 Crônicas, capítulo 12, versículo 32. Crônicas 12, versículo 32. Nos fala de homens que pertenciam ao exército de Davi. Está aqui, versículo 32. E dos filhos de Zacar, destro na ciência dos tempos, para saberem que Israel deveria fazer, 200 de seus chefes e todos os seus irmãos seguiam a sua palavra. Vamos olhar agora para o exército de Davi. No exército de Davi existiam arqueiros, existiam pessoas impondo espadas, lanças. No exército de Davi era um exército um dos maiores exércitos do povo de Israel. E dentre esses inúmeros habilitados ou experientes na guerra, existia um grupo que, de acordo com o que a gente leu aqui, da família de Zacar, que conhecia o tempo em que viviam. E ninguém do exército, nem o próprio rei Davi, fazia nada sem antes consultar
esses homens. Irmãos, assim como nesse exército existia um grupo que conhecia o tempo, conhecia a cultura, conhecia as influências que existiam no mundo, eu e você como cristãos precisamos conhecer a nossa cultura. Como assim? Eu estou falando conhecer, não vai levar no sentido de viver a cultura. Isso é contra a Bíblia. Mas como a gente vai pregar para uma pessoa de determinada cultura sem conhecer a cultura em que ele vive? Por exemplo, se eu pegar aqui um de vocês e levar para a Índia, vocês conseguiriam lidar lá? Primeiramente, teria que saber pelo menos o inglês. Outra, quando você chegasse lá, a cultura deles ia chocar demais com a nossa. Fora a comida, né? Ninguém vai ficar sem comida. Parece que a comida de lá é bem apimentada. Tem até a história do pastor Lima. Ele foi lá na Índia, quando eu estava no seminário. E aí ele teve a reunião, ele foi comer lá junto com os seminaristas. E a gente gostava de uma pimenta, né? Na época estava lançando a gota, não sei se vocês conhecem. E a gente gostava de encharcar a comida de pimenta. E aí a gente falou assim: Pastor Lima, você quer? Aí ele falou: eu não, estou bem. Tanto pimenta que eu comi lá, não quero nem ver pimenta por um tempo. Irmãos, se nós não conhecermos a cultura em que a gente vive, dificilmente a gente vai conseguir pregar o Evangelho. Se nós temos um objetivo, eu acredito que esse seja o objetivo de todos aqui, é o meu, de ver esses bancos lotados. Pessoas que se rendem aos pés de Cristo. Mas como a gente vai pregar o Evangelho para essa cultura sem conhecer a cultura? Irmãos, muitas das vezes a gente não consegue pregar nem para o vizinho porque não conhece o vizinho. A proposta que a gente tem para o novo ano é conhecer a cultura em que a gente vive para poder pregar o Evangelho para essa pessoal. Só que eu quero que você entenda que conhecer, vou repetir, não tem nada a ver do que viver a cultura. Irmãos, você não precisa entrar nas drogas para pregar para os drogados. Você não precisa entrar no crime para pregar para criminoso. Mas você tem que saber o que acontece na nossa cultura. Você tem que saber o que está se vivendo, o que está se falando, para poder você pregar o Evangelho com eficácia. Em Mateus, versículo 24, abra sua Bíblia, capítulo 24, Mateus, capítulo 24. Quem achou pode ler, versículos 32 e 33. Mateus 24, versículos 32 e 33. Aprendam a lição da figueira. Quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a mudar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando vier todas essas coisas, saibam que ele está próximo, às portas. Esse texto aí fala sobre a vinda de Cristo. Jesus, ele usa uma ilustração da figueira, mostrando que quando a gente olha, por exemplo, para uma árvore e vê que ela começa a florir, já é sinal que está chegando o verão, ou a primavera, dependente, eu não sei, conheço
mas é sinal que está chegando outro tempo. E aí Jesus fala assim, a igreja ela tem que estar olhando para as coisas que estão acontecendo, para saber que Jesus está próximo. Por isso que é importante a gente conhecer a cultura, conhecer o tempo em que a gente vive, para que a gente não seja despercebido. O segundo passo para a gente poder seguir o nosso ano de 2018, a gente tem que conhecer as características e influência do nosso tempo. Irmãos, em Tessalonicenses, capítulo 2, quem achou pode ler, capítulo 2, versículo 2 ao 4. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 2 ao 4. Quem vai ler? Quatro. Irmãos, o que Paulo está falando é que a gente não pode ser enganado pelas coisas que o mundo prega. E aí que é importante nós sabermos as características e as influências de nosso tempo. O crente, o filho de Deus, ele tem que estar bem focado, bem intrusido da palavra de Deus. Hoje, em nosso tempo, a televisão, as redes sociais, toda a mídia, ela tem influenciado pessoas, influenciado jovens, adultos, independente de pessoas, sobre o caso do homossexualismo. Eles estão tentando implantar na mente do ser humano, e aí coloca cristão, não cristão, independente da religião, eles estão tentando implantar que isso é normal. E para ser pior, tem igreja pregando que isso é normal. Se a gente não conhecer as influências, as características do nosso tempo, irmãos, vai vir doutrinas, vai vir falsos ensinamentos, e a gente vai cair achando que é verdade. Por isso que é importante você conhecer a palavra de Deus e conhecer a cultura. Hoje é tão fácil as redes sociais, a informação, tirar a verdade e colocar a mentira. E tem gente que olha aquilo ali como se fosse a mais pura verdade. A gente tem que estar blindado contra as astúcias do inimigo, irmãos. Irmãos, quantas vezes a gente ouve pastores, pessoas pregando, missionários, pregando coisas que a Bíblia nunca disse. Quantas pessoas estão sendo enganadas, quantas pessoas estão sendo influenciadas por falsas doutrinas.
Nesse tempo de 2018, você tem que estar ciente do que a Bíblia diz, do que a palavra de Deus diz, para você não ser enganado. Quantas doutrinas foram surgindo no decorrer do tempo, e pessoas hoje foram enganadas, e hoje estão desgostosas de igreja, desgostosas do reino de Deus. Por quê? Porque falsos profetas, falsos pregadores, como diz Judas, pessoas que vieram no meio da igreja para enganar, levar as pessoas à mentira. Se a gente não conhecer o nosso tempo, se a gente não conhecer as influências e as características de nosso tempo, irmãos, a gente vai ser enganado. Por isso que é importante para esse novo período, esse novo ano que se inicia, você estar ciente do que está acontecendo ao seu redor. O inimigo vai colocar todos os dias oportunidades, todos os dias ele vai colocar ideias novas, doutrinas novas. Não só aí no mundo, como a gente tem visto na televisão, esses pregadores que pregam totalmente o que a Bíblia não ensina, mas dentro da própria igreja. Pessoas que se dizem conhecedoras da verdade, que sabem de tudo. Pregadores que vêm aqui à frente falando que está falando em nome de Cristo, mas na verdade estão distorcendo aquilo que Cristo falou. E se a gente não ficar esperto, se a gente não acordar para essa realidade, irmãos, vamos ser enganados, vamos perder a nossa salvação por besteira, por descuido. Por isso que é importante a gente conhecer a cultura, conhecer a influência e as características que o diabo e o mundo colocam à nossa frente para tentar enganar o povo de Cristo. Irmãos, eu não sei qual é o seu projeto para esse ano de 2018. Eu não sei qual é o seu objetivo, eu não sei se você colocou naquela lista que você fez, naqueles projetos que você fez, um projeto de estar trabalhando na obra de Cristo. Se não colocou, coloque, irmãos. A gente está tentando migrar da igreja de departamentos para ministérios. Na igreja em ministérios, a carga não fica somente para os líderes, mas todo mundo se coloca à disposição para trabalhar na obra. Será que você já se projetou, já se organizou para poder trabalhar aqui na igreja? Será que você já organizou a sua vida pensando, esse ano eu vou fazer diferente, esse ano eu vou trabalhar na obra de Cristo mais? É comum nós esquecermos da igreja, esquecermos do evangelho, esquecermos do nosso dever, que é proclamar a palavra de Deus, e lembrarmos, esse ano eu vou juntar dinheiro para comprar um carro, esse ano eu vou juntar dinheiro para tirar a carteira, esse ano eu vou fazer uma faculdade. E aí me leva a pensar o que Jesus disse lá em Mateus, se eu não me engano, capítulo 5, o versículo eu não vou lembrar: buscai primeiro o reino de Deus, e todas as demais coisas que estão citadas na palavra de Deus vos serão acrescentadas. Irmãos, acorde para a realidade. Cristo está voltando. E Ele deu um dever para a igreja, que era ir e proclamar o Evangelho. Cada um aqui tem um dom. Pode ser que você seja um evangelista. Pode ser que você seja uma pessoa hospitaleira. Eu não sei qual é o seu dom. Se você também não sabe, esse é o tempo de buscar a ajuda de Deus, falar: Senhor, me orienta.
Irmãos, para esse novo tempo, a nossa vida tem que estar consagrada a Deus. Quantas pessoas não estão sendo enganadas? Para piorar um pouquinho, quantos crentes não estão sendo enganados pelas influências desse mundo? Pessoas estão se afastando de Cristo porque não procura Cristo. E o seu dever é levar Cristo para eles. Mas, pensando dessa forma, qual é a proposta bíblica para mim e para você poder exercer o nosso trabalho, exercer a nossa vida diante do reino de Deus? E aí eu vou precisar da ajuda dos irmãos. Tem alguns textos aqui que eu quero que vocês leiam. Irmãos, a gente tem que fugir do que o mundo prega e se apegar às práticas da palavra de Deus. Então, como proposta para a sua vida aqui, a gente tem, se eu não me engano, 10 itens para você colocar como objetivo principal da sua vida para esse ano de 2018. O primeiro está em Mateus 4, versículo 10. Quem achou pode ler, Mateus capítulo 4, versículo 10. Quem vai ler? Mateus capítulo 4, versículo 10. Primeiro objetivo que a gente tem que ter na nossa vida, de acordo com a palavra de Deus, adorar somente a Deus. E aí que faz entender que quem deve estar em primeiro lugar na nossa vida, quem deve estar em primeiro lugar na nossa adoração, é Deus. Quem será que você tem colocado nesse ano de 2017 na frente? Será que as suas prioridades têm sido superiores a Deus? Irmãos, a proposta bíblica para uma mudança de vida nesse ano de 2018 é que você coloque Deus como prioridade na sua vida. Quando vir para a igreja, não vir só para ouvir a palavra, cantar alguns louvores e depois voltar para casa. Venha para adorá-lo. Venha para consagrar a sua vida diante dele. Segunda proposta da Bíblia para nossas vidas está em Romanos 12, capítulo 9. Romanos capítulo 12, versículo 9, perdão. Quem achou pode ler. Romanos 12, versículo 9. Quem vai ler? Segunda proposta: deteste o pecado. E esse é o mais importante, irmãos, porque tem muita gente que está se agarrando ao pecado e deixando Deus de lado. A lição falou isso hoje de manhã. Então, a segunda proposta que temos para nossa vida de 2018 e assim sucessivamente: deixe o pecado de lado e se apegue em Deus. Se apeguem ao amor ao próximo. Isso é um mandamento. E a gente vai falar mais para frente. Mas, irmãos, não flerte com o pecado. Não abra espaço na sua vida para o pecado. Nós crentes temos a tendência, né, de procurar desculpas por que pecar. Quando a gente fala assim, não mente, não fala nenhuma mentira,
Aí a desculpinha que vem é: não, estou brincando. Toda vez que a gente comete um pecado, a gente quer dar desculpa para o nosso pecado. E a Bíblia fala que pecado é pecado. Seja ele grande, seja ele pequeno, pecado é pecado. Então, irmãos, como propósito para você, de acordo com a Bíblia, deteste o pecado. Abomine o pecado e se agarre à santidade. Busque viver a vontade de Deus. Busque adorar ao nome do Senhor. 2 Coríntios 10, capítulo 4. Isso é um auxílio para a sua vida. Usar as armas espirituais. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4. Irmãos, nesse ano, use as armas espirituais. Se apegue à palavra. Se apegue à justiça. Está lá em, se eu não me engano, Efésios 6. Se você tentar lutar contra o pecado com as suas próprias forças, eu posso dizer com clareza: você já está perdido. Não tem como a gente vencer o pecado sozinho. Graças a Deus que Ele nos deu o Espírito Santo. O Espírito Santo mora em você e Ele te ajuda a vencer o pecado. Então se agarre a Jesus Cristo. Use as armas espirituais para vencer o pecado e se aproxime mais de Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Esse dá para falar de cor, irmãos. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Quem vai falar? Amém. Então, nesse ano de 2018, irmãos, cresça em oração. Irmãos, graças a Deus a gente tem aqui jardim de oração às sextas-feiras de manhã. Aqui após o culto as irmãs se reúnem para orar em prol dos filhos, né? O projeto Sara. Irmãos, ora em casa. Não deixa de orar, irmãos. E além da oração, se apegue à leitura da palavra, se apegue também às disciplinas espirituais para fortalecer a sua vida em Cristo. Coloque metas, projetos, coloque assim, deixa um horário específico, 1 hora, separa 1 hora do seu dia e fala: durante 25 minutos eu vou orar, durante 25 minutos eu vou ler a Bíblia. Coloca um projeto. Eu e você somos indisciplinados, o ser humano é indisciplinado. Se a gente não colocar um horário específico, a gente não faz. E mesmo com o horário programado, sempre a gente que tenta desviar, surge um imprevisto. Irmãos, cresça em oração, se apegue à palavra de Deus. E eu acredito que, de acordo com o que a gente já está vendo aqui, a sua vida vai mudar, a vida da igreja vai mudar, e pessoas vão se render aos pés de Cristo. Não porque eu vou pregar, não porque você vai pregar, mas porque o Espírito Santo vai trabalhar na igreja e vai trabalhar na vida das pessoas. O nosso dever é só falar, quem trabalha é o Espírito Santo. Vamos continuar. Gálatas capítulo 6, versículo 2. Gálatas, capítulo 6, versículo 14.
Quem achou pode ler. Gálatas capítulo 6, versículo 14. Irmãos, a partir do momento que você aceitou a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, você morreu para o mundo. Então se apegue em Cristo, irmãos. Se fortifique em Cristo. Morra para o mundo de fato. Deixe o mundo e suas artimanhas, suas paixões, seus desejos. Deixe isso de lado e se apegue a Cristo. Se você quer ter um ano abençoado e uma vida consagrada aos pés de Cristo, morra para o mundo e viva para Cristo. Mateus capítulo 6, versículo 33. Esse é o mais importante para nós hoje. Não quero colocar acima de nenhum, mas esse é importante porque é o projeto para o ano que vem. Eu errei esse versículo, eu já falei ele. Está no capítulo 6, versículo 33. Quem achou pode ler. Eu não preciso falar muita coisa, né? Nesse ano de 2018, se dedique a trabalhar na obra de Deus. Se dedique a fazer aquilo que é justo. Irmãos, nesse ano, se empenhe na obra de Cristo. Atos, capítulo 9, versículo 31. Atos 9, capítulo 9, versículo 31. Achou? Pode ler. Aí é apresentado a igreja primitiva. Irmãos, nós temos que crer que esse lugar, junto com essas pessoas, porque o terreno em si não é nada, mas quando está nós todos aqui reunidos, nós somos a igreja de Cristo, e aqui é um lugar de paz. Aqui é um lugar onde deve reinar a paz, onde as pessoas têm que olhar para nós e ver Cristo. Então, irmãos, se refugie na paz de Cristo, que é a igreja. Nesse ano de 2018, não deixe de vir para a igreja. Eu não preciso nem citar em Hebreus que fala: não deixei-vos de cultuar. Mas, irmãos, aqui é um lugar onde Deus se faz presente. Não nesse templo, mas quando nós estamos juntos. A palavra de Deus fala: onde tem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. E se nós estamos aqui no nome de Cristo, é aqui que Ele está. E onde Cristo está, existe paz. Onde Cristo está, existe amor. Então se refugie na graça de Deus. Se refugie no amor de Deus esse ano. Não se apegue às coisas do mundo, irmãos. Deixe o pecado de lado. Venha para Cristo. Se você quer ter uma vida boa, uma vida que agrada a Cristo, se você quer ter uma vida espiritual sadia, tem que estar aos pés de Cristo. Não é fazendo a sua vontade, não é fazendo o que você acha melhor. Não é buscando a igreja que te agrada. Hoje tem essa mania de falar: eu me sinto bem naquela igreja. Aonde Cristo está, é onde a gente tem que se sentir bem.
Se Cristo está no nosso meio, é o lugar que a gente tem que se sentir bem. Então se refugie em Cristo. Aqui tem paz. João capítulo 13, versículo 34. João capítulo 13, versículo 34. João capítulo 13, versículo 34. Quem achou pode ler. Uma proposta que a Bíblia traz é o amor um pelos outros. Irmãos, o dever da igreja é um cuidar do outro. Mas a gente está tão influenciado pelas coisas do mundo que o ser humano quer só o próprio bem, só quer buscar o próprio benefício. E o mandamento que Jesus Cristo nos deu é amar uns aos outros. Então nesse ano, se proponha a amar o próximo. Se proponha a cuidar do próximo. Se proponha a estar à disposição do seu próximo. Não é só dos familiares, é de quem precisar. Se proponha a amar. Esse é o mandamento que Deus nos dá. Hebreus capítulo 13, versículo 15. Hebreus capítulo 13, versículo 15. Só falta mais 2, irmãos. Hebreus capítulo 13, versículo 15. A proposta bíblica é a gente se exercitar na fé. Irmãos, dê sacrifício de louvor a Cristo. Confesse o nome dEle. Assim como eu estou usando uma lição para transmitir isso para você nesse ano. Você tem uma lição em casa que você estudou semestre passado, que fala sobre os exercícios espirituais. Irmãos, se dediquem nesse ano a praticar o exercício espiritual. Exercita a tua fé, irmão. Porque quando vinha a astúcia do inimigo, quando vinha a ação do inimigo, você vai estar forte para resistir. Irmãos, se você quer ser abençoado, se você quer ter uma vida tranquila diante de Deus, tem que praticar o exercício da fé. O último, irmãos. Abra Hebreus capítulo 13, versículo 17. Pode ler. Irmãos, tem crente na igreja que prefere ouvir uma pregação de um pastor de fora. Tem crente na igreja que prefere ouvir pregação desses pastores que estão influenciando negativamente a igreja do que ouvir uma pregação dos pastores da igreja. Tem gente que quando o pastor chega para orientar, chega para falar, já vem com 7 pedras na mão. Isso é um mandamento de Deus. Obedeça aos vossos guias. Mas a partir do momento que o seu líder, que o seu responsável, seja eu, seja o presbítero, seja o próximo pastor que vir,
ele estiver te ensinando coisa que não está na palavra, você tem o direito de discordar. Mas se estiver de acordo com a palavra, ouça. Tem gente que acha que, eu já sei de tudo, não preciso de ninguém. Assim como eu preciso de vocês, vocês precisam de mim. E a Bíblia fala bem claro que se eu orientar vocês errado, se eu orientar vocês de forma que leva longe da palavra de Deus, eu vou ser cobrado depois. E eu não quero isso, irmãos. Deus me livre de ser condenado por uma atitude errada que eu fizer. É lógico que eu sou ser humano, mas o respeito não só aos líderes, seja ele secretário, diretor, seja líder da UMAP, o respeito tem que ser para todos, irmãos. Eu não sei como que você planejou o seu ano. Eu acabei de dar para vocês aqui orientações que a Bíblia nos dá. Simplesmente para que a gente possa ter um ano onde a presença de Deus seja notória na nossa vida. Simplesmente para que você seja usado por Deus para resgatar famílias, para salvar pessoas. Irmãos, se proponha a conhecer a cultura, se proponha a conhecer as influências, as características que o mundo coloca para distorcer a palavra de Deus. E acima de tudo, siga as orientações da Bíblia, porque é ela que leva à vida eterna. É através da palavra de Deus que Ele nos orienta a como receber o galardão.